O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária com um assunto interessante e um convidado também diferente e que vem de longe, embora seja de Erechim. Estamos falando do médico veterinário Luiz Felipe Duarte, que foi convidado pelo curso de Medicina Veterinária para realizar uma palestra sobre a sua atividade, os seus sonhos, enfim, foi uma palestra motivacional aos alunos também da agronomia e da engenharia agrícola, assim como da engenharia de alimentos. Bem-vindo então ao nosso programa, bem-vindo de férias, aproveitando suas férias para vir aqui falar conosco um pouquinho. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como você falou, eu sou erechinense e é um orgulho para mim poder tentar estimular o pessoal aqui, o curso novo da veterinária aqui na URI, e a palestra foi muito boa, eu acho que eu consegui motivar bem o pessoal. Tá aí, falar em motivar. Motivado a gente sempre a gente quer fazer, mas motivar requer outras coisas também, né? Exatamente. O foco dessas minhas palestras geralmente eu conto um pouco da minha carreira, então eu sempre enfatizo que eu me formei a graduação em escola pública, né? Estudei no INLAU aqui de Erechim. Depois eu fui para o JB e, enfim, me formei na UPF, em Passo Fundo, que é uma universidade particular, e nada disso foi uma barreira para eu conseguir o sucesso, né, na minha carreira e chegar nos Emirados hoje, que eu trabalho no Sharjah Equine Hospital, já faz 4 anos que eu estou lá. Então eu tento motivar o pessoal para que eles façam o que eles gostam, né, que é trabalhar com cavalos, que é o que eu sempre gostei e sempre quis fazer durante a faculdade. A veterinária ela abre um leque bastante interessante em termos de oportunidades profissionais, mas como é que você chegou lá? Então, eu acredito que o principal fator do meu sucesso na carreira foram os estágios. Durante a faculdade eu fiz muitos estágios. Teve um momento que foi o que marcou a minha carreira, que foi no 8º semestre da faculdade. Eu resolvi trancar a faculdade, porque eu queria sair, eu queria ir para outro país, eu queria aprender inglês, queria desbravar o mundo. Eu acho que foi o meu diferencial para muitos veterinários que se formam, né? Que com o inglês eu consegui contatos, e vai num congresso, tu consegue se comunicar com palestrantes internacionais. E hoje em dia é obrigatório, né, eu diria, falar inglês. E foi assim que a minha primeira saída foi para os Estados Unidos e depois dessa saída foi sempre aparecendo mais oportunidades e a gente vai conhecendo mais pessoas. E foi assim que eu recebi na verdade, eu nunca quis ir para os Emirados, eu nunca quis, apesar que Dubai, né, que é uma cidade que todo mundo conhece, é muito famosa, né, pelos edifícios e todos os carrões que tem lá, enfim. A minha oportunidade lá surgiu por um colega de profissão, que ele ficou sabendo que tinha vaga para veterinário lá, na área de reprodução de equinos. Chegando lá, ele era acostumado a trabalhar em aras, né, a logística é um pouco diferente, né, o controle e tudo. E ele não gostou, ele me indicou, ele disse, olha, tem a vaga, eu me lembro como se fosse hoje, era 5 da tarde, ele disse, eu não gostei, se tu quer eu posso te indicar. E eu fiquei assim,
era um pouco com medo, né? Não sabia também muito bem. Ele disse, não, o esquema é assim que funciona o hospital. Tu me avisa, eu te indico. Ele me indicou, eu mandei meu currículo, eu não fiz nem entrevista, nem entrevista de trabalho. Mandei meu currículo, a gente trocou alguns e-mails e eu cheguei lá em 2014, maio de 2014. Como é que foi enfrentar essa diferença de clima, de cultura? Porque esses aspectos todos, às vezes, impedem que, especialmente o brasileiro, consiga enfrentar melhor essas situações. Eu, em 2010, na verdade, eu já tinha ido para a Arábia Saudita, que é um país vizinho, e a cultura da Arábia Saudita é muito mais restrita, como todo mundo sabe, muito mais fechado. Sabendo da Arábia Saudita, eu imaginava que nada poderia ser pior, ou ia ser igual ou melhor. Então, e na verdade eu tenho essa facilidade que é bastante individual, né? Muitas pessoas adaptação. Eu consigo me adaptar bem fácil. Então eu morei nos Estados Unidos, morei na Argentina também. Eu consigo me adaptar bem fácil nos lugares que eu vou. Tá. Que trabalho especificamente tu desenvolve lá? Então, eu sou veterinário da área da reprodução. No hospital nós somos mais ou menos 14 veterinários, pessoas do mundo inteiro. Então, eu trabalho somente no departamento da reprodução. Então, eu trabalho com inseminação artificial, transferência de embriões, tudo relacionado à reprodução. Lá é tudo muito dividido, muito específico. Então, se o cavalo que chegar tiver qualquer problema que não seja reprodutivo, vai ser encaminhado para algum dos meus colegas. Eu só faço a parte da reprodução. Me diz uma coisa, Luiz Felipe, a gente sabe que esses países todos aí, os países árabes, de uma forma geral, é deserto, né? Se não estou enganado. E qual é a função do cavalo? Por que tanto, me parece que eles têm uma espécie de adoração ao cavalo também. Então, por que me parece um mercado bem importante, né? É a paixão, né? O que move os criadores de cavalos é a paixão. Eles são apaixonados por cavalos, camelos e falcões, né? São os animais que tem lá, seriam esses três, assim, os principais. A maioria, obviamente, dos cavalos lá são cavalos da raça árabe. Daí, na raça, seria dividido em enduro, né, para prática de enduro, para prática de halter e corrida, né, cavalos de corrida. Então, por mesmo sendo um deserto, a gente se impressiona com a estrutura que tem lá e com a quantidade de verde, muitas vezes que tem, que eles conseguem irrigar, ver coisas incríveis que eles fazem lá. Eles dominam a tecnologia e tem dinheiro para fazer isso, né? Exatamente. Com dinheiro fica um pouco mais fácil. E a expectativa é o quê? Voltar para o Brasil, trazer essa tecnologia, essa formação para cá? Na verdade, lá não é feito nada de diferente do que é feito aqui no Brasil. Eu diria que as técnicas, inclusive nós brasileiros, somos muito requisitados e bem reconhecidos no mundo do cavalo em geral, mas especialmente na reprodução, porque o Brasil é um dos maiores produtores de embriões, transferência de embriões. Então, todo veterinário brasileiro que trabalha com cavalo tem esse dom e tem essa formação, que é uma formação muito respeitada mundialmente. O Brasil tem uma das melhores escolas de veterinária, então forma muitos profissionais realmente bons e que estão aptos para trabalhar fora do Brasil, no mesmo nível que um europeu ou um americano. Não deixa nada a desejar. A sua atividade é apenas profissional ou você tem a tua atividade à parte também? Alguma criação de cavalo, alguma coisa do gênero? Não, eu gostaria, mas é muito caro, né? Criação. Um animal lá. A gente sabe que aqui os valores não são assim, a não ser o que concorre a um freio de ouro, claro. algo assim. Então, animais lá... É preço de petróleo mesmo? É preço Não. Na verdade, lá os animais, tem animais de todos os valores. Tem animais de R$3.000 e eu trabalho num aras que o gerente comentou
que é o Arslan Sheikh de lá, o gerente comentou que ofereceram por uma égua 8 milhões de euros. Então é um valor... Isso aí, é um mais valor... ou menos 4, né? É um valor bem expressivo. Mas não são todas as pessoas que têm muitos cavalos e que têm muito dinheiro. Tem muitos criadores que têm um número pequeno, eu diria, de 5, 10 animais, e na verdade eles controlam também, não é que vai gastar muito dinheiro, alguns levam como um hobby, né? Que é o que acontece aqui no Brasil também. Tem criadores que se dedicam exclusivamente com isso, mas criação de cavalo é bastante custoso, né? Bastante caro. Eles veem, pelo que tu falou, eles veem o país aqui, o Brasil, o Rio Grande do Sul, por ser um estado gaúcho, né, e também cultiva muito o cavalo, eles veem a gente como uma referência, então? Aqui, o que eu vejo do Rio Grande do Sul, que está expandindo bastante, é o cavalo crioulo, né? Existe alguns aras do meu conhecimento lá que eles estão levando éguas crioulas para serem receptoras de embrião. Porque acontece? Lá começou um pouco atrasado a transferência de embriões. No hospital mesmo que eu trabalho, todo ano cresce mais, todo ano nós temos mais clientes trabalhando com embriões, e essa demanda está diminuindo a quantidade de éguas receptoras, e não tem de onde encontrar. O pessoal não vai pagar 20 mil reais por uma égua para ser receptora de embriões. Então, o que eles fazem, os aras grandes, né? Claro que tem condições, eles mandam um avião para cá, enchem um avião e mandam um carregado de éguas para serem receptoras. É isso aí, eles conseguem fazer com bastante facilidade. Luiz Felipe, eu queria, ainda tocando com relação à tua palestra, você falou para o primeiro grupo da medicina veterinária da URI. Como é que tu sentiu o grupo, como é que tu sentiu a universidade e esta chance, esta oportunidade que a universidade está oferecendo para a formação de mais uma profissão diferente do que vinha sendo ofertado? E esta área da veterinária, como é que tu julga isso? Quem escolhe uma profissão dessas realmente tem muitas oportunidades. A veterinária é uma profissão por muita sorte que eu tenho, que tem esse leque muito grande. Então a gente pode trabalhar em laboratórios, pode trabalhar como cirurgião, mesmo se tu uma pessoa que tem um pouco de receio de ver sangue, pode ser veterinário e não vai ver sangue. E foi muito boa a palestra na URI, eu gostei muito. Tiveram muitos alunos que vieram falar comigo, se interessaram e perguntaram como a possibilidade de fazer estágios nos Emirados conosco, né, no hospital. E o curso é novo, né? Foi um prazer para mim essa palestra aí, e pelo pessoal ser novo, eu acho que eu conseguia passar uma mensagem importante para eles, que é essa questão de conhecer pessoas, de fazer estágios, e a importância também de falar inglês para não ficar limitado. O que acontece? O Rio Grande do Sul é muito famoso por cavalos crioulos, e tem essa tradição de cavalos, né? Mas acaba que algumas regiões ficam mais restritas e não tem tanta disponibilidade para veterinários. E nós temos um problema que já são muitas faculdades de veterinária no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Então acaba restringindo um pouco, mas foi essa mensagem que eu tentei passar, que se a gente não quiser ficar só em Erechim ou só no Rio Grande do Sul, existem N oportunidades que a gente pode conseguir emprego. Mais uma razão, então, para se preparar e voar para outros lugares, né? Exatamente. Seja em outros estados ou até outros países. Quais são os principais segredinhos? Você falou da preparação de dominar o inglês, mas tu está nos Emirados Árabes Unidos. Tem que dominar a linguagem deles também, ou tem profissionais de todos os países lá? O país é muito diversificado, tem muitas pessoas do mundo inteiro. Então o que roda o país são estrangeiros. E aí vão europeus, pessoas da Ásia, das Filipinas, tem muitos filipinos lá, pessoal do Paquistão, da Índia. Então acaba que a língua oficial mundialmente falada é o inglês. Então dentro do hospital também
a língua oficial é inglês, apesar de somos em 3 brasileiros, né? Eu fui trazendo o pessoal, fui levando o pessoal para lá. Mas é isso, a língua oficial é o inglês. O árabe, eu tive essa dificuldade quando eu trabalhei na Arábia Saudita, que eu chegava no Aras, eu conhecia o gerente falava inglês, e no dia seguinte eu chegava lá, era uma pessoa que não falava inglês, e aí eu tive que aprender algumas palavras em árabe, né, para tentar me comunicar e saber o que eles queriam que eu fizesse com os cavalos, né. Mas não deixa de ser uma experiência muito importante na formação, no crescimento profissional e cultural, porque afinal você convivendo com gente de vários países, isso te ajuda a conhecer a cultura e os próprios países de origem desses profissionais, não? Lá o que eu acho bem interessante, sim, toda vez que a gente sai em Dubai, né? Porque os meus amigos todos estão em Dubai, eu sou em Sharjah, que fica 30 minutos. É muito legal, porque tu senta para jantar e numa mesa com 10 pessoas vão ser no mínimo 5 países diferentes. Então tu consegue saber da cultura de muitos países do mundo, e essa integração assim é muito legal. Você diria que o brasileiro, assim, de uma forma geral, está preparado para enfrentar essas situações, ou ainda você se preparou, mas as pessoas hoje em dia, quem está buscando a sua graduação, está se preparando ou necessita? Porque é uma caminhada de 5 anos da graduação. Nesses 5 anos, além do aprendizado das disciplinas em si, é possível aprender, principalmente o inglês. Eu diria que infelizmente não. Eu sempre, nas minhas palestras, eu faço geralmente uma pergunta, sem querer ofender ninguém, mas eu faço a pergunta seguinte: eu tenho uma vaga de emprego hoje, digamos que todos tenham a capacitação técnica, e a minha pergunta é: quem fala inglês e quem levanta a mão, quem pode ir? E a maior barreira, infelizmente, de nós brasileiros é o inglês. Então, e é onde para, porque muitas pessoas muitas vezes perdem essa oportunidade por não falar uma segunda língua, né? Por isso que muitos decidem, assim como você decidiu, a ir morar nos Estados Unidos um tempo, ou tem outros que vão para o Canadá, ou outros para a Austrália, para primeiro dominar a língua, para depois conquistar o seu mercado. E isso às vezes demora 1 ano, 2 anos no mínimo, né? Exatamente. Eu quando eu fui, essa era a minha intenção, né? Eu fiz um curso de inglês aqui por 2 anos, mas eu tinha sempre essa vontade de sair, e eu sei que fazendo um curso de inglês no Brasil não é a mesma coisa do que tu sair e ter essa experiência, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu senti que os 2 anos de inglês eu conseguia me comunicar razoavelmente. Então essa formação, a minha formação, eu devo a minha ida aos Estados Unidos como principal razão de eu ter conseguido expandir horizontes e chegar nos Emirados. Você diria hoje que você está preparado para atuar então em qualquer país, não Sim. apenas. Se você já começou com os Emirados, acredito que tu começou pelo mais difícil, podia ir nos Estados Unidos, Austrália, que acredito que a adaptação poderia ter sido até melhor, mas tu não teve medo em primeiro lugar do desafio. Não, na verdade, meu primeiro emprego foi nos Estados Unidos. Como veterinário? Como veterinário. Eu fiquei muito feliz na minha formatura, eu já fui totalmente descansado e relaxado, porque quando eu fiz o meu estágio final, né, que no curso de medicina veterinária a gente faz o último semestre, são de práticas, né, então eu fiz em 2 centrais de embriões em São Paulo, e em um dos meus estágios eles tinham contatos nos Estados Unidos e eles me indicaram para trabalhar nos Estados Unidos. Então a minha formatura foi em janeiro, segunda semana de janeiro, e em fevereiro eu já estava nos Estados Unidos, então eu tive essa sorte. Só que a questão dos Estados Unidos é que necessita licença para trabalhar lá, né? Então, por esses empecilhos, eu acabei voltando para o Brasil,
eu trabalhei no Aras aqui de Erechim, do Beto Arioli. Tenho que mandar um abraço para eles, que eles foram os meus primeiros empregadores, foram quem me deram uma primeira chance, né, uma oportunidade, o Beto e o Guga. E eu trabalhei com eles aqui no Aras deles, no Aras que ficou alojado em Júlio de Castilhos, Carazinho, depois foi para Júlio de Castilhos. E daí eu fazia temporadas, né? Eu vinha, trabalhava com eles aqui e depois fazia temporada nos Estados Unidos, algumas, e nesse meio tempo também fiz em 2010 e 2012 a Arábia Saudita, que foi a primeira vez que eu fui para o Oriente Médio, foi em 2010. Você falou no início da entrevista sobre a participação em pesquisa, congresso, estar próximo do professor, que as oportunidades às vezes estão também aí, uma boa orientação é fundamental. O networking, na verdade, eu acho que é o mais importante, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que são muito qualificadas, com um currículo excelente, mas se tu não conhece pessoas, na verdade fica mais difícil até de saber das vagas, né? Que eu mesmo, eu fui para os Emirados porque esse meu amigo também, ele sabia que eu estava procurando, eu estava querendo, eu tinha comentado com ele que eu queria sair do Brasil em definitivo, por mais que eu já tivesse saído, mas eu estava querendo sair. Então é muito importante conhecer pessoas e congressos, né? Eu acho que é a melhor forma de conhecer pessoas. E aí as pessoas sempre te perguntam o que tu está fazendo ou o que tu vai fazer. Então, e sempre, por mais que pessoas estejam fazendo doutorado, mestrado, doutorado, então sempre, estou terminando meu doutorado e não sei o que eu vou fazer ano que vem. E nessas conversas de congressos, né, ou de reuniões, enfim, é que tu consegue expor também que tu está procurando emprego ou que tu está já querendo sair do teu emprego, né? E é assim que as coisas acontecem. Falando em mestrado e doutorado, você chegou a tentar fazer isso? Lá existe? Lá especificamente... Ou não é possível? Não, lá especificamente não tem. Eu, na verdade, aqui eu comecei o mestrado e eu tive que parar porque eu fui para lá, então foi justamente quando, mais ou menos na metade, eu tive que abandonar, eu tive que fazer uma opção, né, escolher. Lá, agora que está começou a faculdade veterinária lá somente agora, faz pouco tempo. Então, por isso também, todos os veterinários que eu conheço lá, nenhum é local. Todos são latinos ou americanos, da Europa, Ásia. Mas lá eles não exigem, por exemplo, que a pessoa tenha, como aqui, doutorado, por exemplo. Lá é diferente. Não, o que acontece, geralmente, mestrado e doutorado são para pessoas que vão, professores, né? São para professores. Para pessoas da parte clínica, que é o meu caso, comercial, o mestrado e o doutorado não é obrigatório. Então, é obrigatório somente se tu vai ser professor, né? Numa universidade que eles pedem, geralmente o que pedem, o mínimo é mestrado, né? E as universidades lá também são bastante destacadas, não apenas no cenário árabe, mas em todo o mundo, né? E especialmente a parte de engenharia, porque eles têm um nível bastante alto com relação a isso. Fazer cidades em pleno deserto não é para qualquer um, né? Nós, perto nas proximidades do hospital, nós temos lá uma universidade, que é do Emirado de Sharjah, e é uma universidade muito conceituada. Lá vão muitas universidades de outros países, eles colocam uma base lá. Na verdade, a maior parte dos profissionais que estão lá, engenheiros, porque vê pelas construções, né? Qualquer um que, quando fala em Dubai, lembra dos edifícios, né? Dos prédios que tem lá gigantes. Geralmente eles não são de lá, geralmente eles são europeus, eu diria, ou americanos. Mas as universidades lá têm uma qualidade bastante boa de ensino e com certeza formam bons profissionais. Luiz Felipe Duarte, nós conversamos hoje a respeito da importância do curso de Medicina Veterinária, ele que foi palestrante da nossa primeira turma de Medicina Veterinária aqui da universidade.
o tempo terminou. Agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade de reservar um pouquinho das suas férias para, em primeiro lugar, para falar aos nossos alunos e aqui para o nosso programa Expressão Universitária. Tem um recado final para todo mundo aí, fica à vontade. É um prazer, muito obrigado pelo convite de participar do programa também. É a primeira vez que eu estou participando de um programa na televisão. E foi um prazer também ser convidado para palestrar na URI. E eu espero que eu tenha incentivado bastante os alunos. E com certeza o curso de veterinária vai ser um curso muito bom, porque a região aqui é muito produtora, né, de animais, né, aves, suínos e aves, pets que tem sempre, né. E muito obrigado. Um abraço a todos. Ok, obrigado mais uma vez, Luiz Felipe. E obrigado novamente a você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência todas as semanas. Até a semana que vem.